Quando você para de falar, seu silêncio começa a ecoar mais alto do que os pensamentos deles. Meus amigos, isso toca fundo, porque no momento em que você dá um passo atrás, não com raiva, não com frieza, mas com um distanciamento calmo e poderoso, algo estranho acontece. O mundo deles começa a tremer um pouco. E de repente, a pessoa que parecia tão indiferente começa a sentir tudo o que você já carregou, não porque você implorou, não porque você perseguiu, mas porque você simplesmente se afastou com elegância. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é a chama, e por um tempo alguém se sentou confortavelmente perto do seu calor. Talvez até tenha dado isso como certo. Mas no momento em que você se afasta, o frio os atinge. E não é alto, não é dramático, é apenas ausente. É aí que o choque se instala. É aí que eles começam a se perguntar: espere, para onde foi esse calor? Veja, as pessoas não percebem o ar que respiram até que ele se vá. Esse é o poder da sua saída tranquila. É por isso que o coração deles começa a seguir. Eles disseram que o silêncio era fraqueza, que recuar significava desistir, que se você não perseguisse, você os perderia. Mas deixe-me acabar com essa mentira de uma vez por todas. Perseguir nunca traz amor, só prova medo. Você não foi feito para implorar por algo que nunca foi seu. Você foi feito para ficar parado e deixar que a verdade venha até você. Epicteto disse uma vez: a liberdade é o único objetivo digno na vida. E a liberdade, meus amigos, começa quando você libera o que não está alinhado com a sua paz. Você quer saber por que eles sentem mais quando você para de falar? Porque o silêncio cria espaço. E o espaço é onde a verdade finalmente ecoa. Eles não podem mais abafar você com barulho. Eles não podem ignorar a sua presença quando ela não está mais por perto para acalmá-los. É aí que eles finalmente começam a ouvir a si mesmos, ao vínculo, ao vazio. Vamos ser realistas. Você poderia ter lutado mais, poderia ter mandado mais mensagens, explicado seu valor, defendido seu lado da história. Mas em vez disso, escolheu a calma. E essa calma, essa decisão de ir embora sem um único grito, tornou-se mais alta do que qualquer discussão. Você se tornou a lição, não porque foi cruel, mas porque estava indisponível. É quase engraçado, não é? Como você sempre esteve lá, aparecendo, sendo real, e eles não conseguiam ver isso. Mas no momento em que você para de perseguir, eles não conseguem parar de pensar em você. Isso não é coincidência. É gravidade. E a gravidade não grita. Ela puxa silenciosamente, de forma constante, assim como você. Então, se você está aí sentado se perguntando: eles se importam? Entenda isso. O coração sempre segue a quietude quando ela é real. Porque a energia real não desaparece. Ela permanece. Ela assombra. Ela ensina e ela transforma. Não eles primeiro. Mas lembre-se disso. Quando você abre mão do controle, você ganha clareza. Quando você para de correr atrás do que está fugindo, isso tem a chance de voltar. Mas mesmo que não volte, você ainda estará de pé, tranquilo, sem se incomodar e inteiro. Então, deixe isso nos comentários agora mesmo. Eu escolho a paz. Deixe o mundo ver isso. Deixe você mesmo ver isso. Diga isso como se fosse sincero. Clique no botão curtir. Inscreva-se no nosso canal e fique comigo, porque o que vamos explorar a seguir pode mudar para sempre a maneira como você lida com o amor. Número 1. A lei da gravidade emocional. No momento em que você para de se agarrar, é quando eles começam a sentir a queda. Meus amigos, isso vai ser um desafio para vocês, mas também vai libertá-los. Veja, nos venderam uma mentira, que o amor é algo que você segura com força, que quanto mais você se apega, mais a pessoa fica. Que esforço é igual a valor, que perseguir é igual a cuidado. Mas deixa eu quebrar isso para você agora. O que realmente conecta as pessoas não é a força, é a energia, a presença
E, mais importante, a ausência. Imagina isso. Você está no meio de uma floresta silenciosa. Você solta uma folha. Você não a joga. Você não a esmaga. Você simplesmente a libera. E o que acontece? A gravidade a puxa para baixo sem esforço, calmamente. Essa é a lei da gravidade emocional. Quando você para de forçar as coisas, quando você para de correr atrás de alguém que está fugindo de si mesmo, sua ausência calma se torna a gravidade que começa a puxá-lo. Não porque você o perseguiu, mas porque você parou. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que quanto mais se importava, mais a pessoa se afastava, como se seu esforço a tornasse mais fria? E, no momento em que você parou de tentar, de repente, ela percebeu? Isso não é imaginação sua. Não é sua insegurança. É o desequilíbrio mudando. Porque a energia não mente, ela revela. E quando você recupera sua energia, você transfere o peso de volta para eles. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas não quer encarar. Dar um passo atrás é assustador, não porque você não confia neles, mas porque você foi treinado para não confiar em si mesmo. O medo começa a sussurrar. E se eles nunca voltarem? E se eles seguirem em frente? E se eu os perder para sempre? Mas pergunte a si mesmo: eles realmente estiveram com você ou você estava carregando todo o peso sozinho? Aqui está a armadilha. Você acha que sua presença constante prova seu valor. Você acha que, se parar de aparecer, eles vão te esquecer. Você acha que o silêncio vai fazer com que eles não sintam nada. Mas, meus amigos, o silêncio faz com que eles sintam tudo. Marco Aurélio disse uma vez: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. E eu acrescentaria: se não é pacífico, não fique nisso. A razão pela qual eles começam a sentir sua ausência, no momento em que você se afasta calmamente, é porque você parou de lhes dar uma rede de segurança. Você parou de ser o airbag emocional deles. Eles não são mais amortecidos pela sua consistência. De repente, eles sentem o silêncio, a presença ausente, a energia sem resposta. E, acredite, a energia deixa marcas na alma. É como tirar a trilha sonora de um filme. Você não percebia o quanto ela era poderosa até que ficou em silêncio. E agora, todas as cenas parecem vazias. Era isso que a sua presença significava para eles. Era isso que a sua energia calma fazia por eles até você se afastar. Mas é difícil, né? É difícil porque seu coração quer consertar as coisas, quer explicar, quer dizer: ainda estou aqui se você precisar de mim. Mas a verdadeira força, a força estoica, é aprender a não dizer nada, não por mesquinhez, mas por clareza. Você não está punindo as pessoas com o silêncio. Você está se protegendo com a quietude. E não está fazendo isso para obter uma reação. Você está fazendo isso porque perseguir alguém que não vê o seu valor não aumenta o seu valor. Isso o esgota. Deixe-me pintar outro quadro. Você está em uma sala com alguém que ama, mas a sala está pegando fogo, e cada vez que você tenta salvá-lo, ele se aproxima ainda mais das chamas. Em algum momento, você tem que sair, não porque deixou de amá-lo, mas porque finalmente começou a amar a si mesmo. Esse é o momento em que as coisas mudam, quando seu amor se torna um espelho, não uma coleira, quando sua ausência se torna o despertar deles. E não se trata apenas de relacionamentos, trata-se da vida. Quanto mais você persegue as coisas, mais elas escapam. Mas quando você passa da necessidade para a paz, da busca para a presença, tudo começa a encontrar seu caminho até você. Então, se eles começarem a se aproximar depois que você se afastar, não confunda isso com magia. Não é manipulação. Não é um truque. É alinhamento. É o universo mostrando que a energia mais poderosa não é a busca, é a atração. Mas não se confunda.
Nem todo mundo vai te seguir. Algumas pessoas vão te deixar ir porque nunca foram destinadas a ficar. E tudo bem, porque quando você libera o que não está alinhado com a sua energia, você abre espaço para o que realmente é. Pessoal, entendam isso. Você não precisa correr atrás para ser escolhido. Não precisa falar para ser ouvido. Não precisa provar para ser valorizado. Você só precisa estar inteiro em seu silêncio, sem se desculpar por sua distância e sem medo em sua paz. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Respire fundo. Pare de tentar forçar o que está desaparecendo. Deixe sua calma se tornar sua moeda. Deixe sua paz se tornar sua presença. Coloque isso nos comentários. Agora eu sou a gravidade. Diga isso por você mesmo. Mostre ao mundo, mostre ao algoritmo, mostre às pessoas que te ignoraram que você não precisa de barulho para causar impacto. Porque quando você se move em silêncio, você se move com força. E quando você dá um passo atrás com calma, você não simplesmente desaparece. Você redefine toda a conexão. Fique comigo, porque o que vamos explorar a seguir é a razão pela qual eles não conseguem parar de pensar em você, mesmo quando você se foi. Número 2. Como recuar expõe os verdadeiros sentimentos deles. Às vezes, a única maneira de saber onde você realmente está é parar de caminhar em direção a eles e ver se eles se movem em sua direção. Você já se cansou de adivinhar como eles se sentem, cansado de tentar decifrar os sinais contraditórios, a energia quente e fria, ou sinto sua falta em um dia e a distância no outro? Vamos analisar isso, pessoal. A única maneira de expor o que é real é remover o que é falso, e às vezes isso significa se afastar silenciosamente, com calma, não como um jogo, mas como um teste de verdade, porque nada revela o coração de alguém mais claramente do que a sua ausência. Imagine estar em um rio tentando segurar a correnteza. Mesmo assim, você empurra, se esforça e luta para fazer a água ficar onde você quer. Mas quanto mais você luta, mais ela escorrega por entre seus dedos. É assim que a emoção funciona. É assim que a atenção funciona. Quanto mais você a persegue, mais ela foge. Mas no momento em que você fica parado, tudo começa a se revelar. Veja, quando você está sempre disponível, sempre ligando, sempre procurando. Eles nunca precisam se perguntar como seria a vida sem você. Você é a rede de segurança. Você é a música de fundo que eles consideram natural. Mas, no momento em que você fica em silêncio, essa música para. E o silêncio não expõe apenas a sala, expõe o coração deles. De repente, eles precisam encarar a verdade. Eles precisam se perguntar: eu os perdi? Eu fui longe demais? Eu alguma vez apreciei o que tinha? E acredite, essas perguntas doem mais no silêncio do que qualquer discussão jamais poderia doer. Aqui está o que as pessoas não vão te dizer. Nem todo mundo te valoriza quando você está presente. Alguns só percebem isso quando você se vai. E isso não é culpa sua. É apenas a natureza humana. Alguns corações são barulhentos demais para ouvir claramente até que o mundo fique em silêncio. E esse silêncio você cria quando se afasta, não com amargura, mas com força. Agora eu entendo. Você foi ensinado a lutar pelo amor, a sempre tentar e nunca desistir. Mas sejamos realistas, meus amigos. Se você é o único que está tentando, isso não é amor, é trabalho. E o amor não é provado através da exaustão, é provado através da reciprocidade. Então, o que acontece quando você se afasta? Ou eles vão atrás de você, ou deixam você ir. E por mais que essa verdade possa doer, é a verdade que você precisa. Porque você merece ser escolhido, não tolerado. Você merece ser sentido, não substituído. E você nunca saberá quem realmente valoriza sua presença até dar a eles um gostinho da sua ausência.
É aí que as coisas ficam reais. Você começa a enxergar com clareza, começa a se sentir mais leve, porque aquela pressão que você carregava para manter vivo não era sua, para carregar sozinho. Relacionamentos são espelhos, não performances individuais. E ao se afastar, você vira esse espelho de repente. Não se trata de quanto você está dando, mas do que eles estão dispostos a dar. Quando você para, e sim, vai ser desconfortável. Aquele silêncio vai gritar com você. Seus medos vão ficar altos. E se eles não voltarem? E se esse silêncio os afastar? Mas aqui está uma pergunta mais profunda. Por que você está se agarrando a alguém que não consegue sobreviver sem sua busca constante? Que tipo de conexão é essa, realmente? Aquela que requer seu silêncio para revelar os sentimentos deles não é amor, é dependência. Envolto em confusão, Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que você tem que fazer. Então pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa você quer ser? Alguém que implora para ser visto ou alguém que se mantém firme e deixa sua presença falar por si mesma? Porque quando você se afasta com confiança tranquila, você não está fugindo, você está observando. Você está deixando a energia falar. Você está vendo a verdade dele se revelar no espaço que você deixou. E na maioria das vezes, você vai descobrir uma de duas coisas. Eles vão correr atrás de você, com clareza e emoção genuína, ou vão revelar que nunca estiveram dispostos a carregar nada. De qualquer forma, você ganha. De qualquer forma, você se liberta de falsas esperanças e sentimentos confusos. Você não está pedindo demais. Você só está pedindo às pessoas erradas. E recuar é como você abre espaço para que as pessoas certas apareçam. Então, se você tem carregado o peso, tentando consertar, tentando manter tudo junto, pare. Apenas pare. Dê ao silêncio a chance de fazer o que as palavras nunca puderam. Dê à distância o espaço para revelar o que a atenção pode ter escondido, porque a clareza vive na quietude. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Deixe a verdade se revelar, não por eles, mas por você. Deixe sua quietude falar. Deixe sua presença ecoar mais alto do que suas palavras. Deixe que eles mostrem de uma vez por todas se realmente se importam ou se apenas gostam da maneira como você se importava com eles. E fique comigo, porque o que acontece quando seu silêncio se torna a coisa mais alta na vida deles? É aí que tudo muda. Número 3. O cérebro anseia por um encerramento, mas seu silêncio nega isso. As pessoas não temem sua despedida. Elas temem o fato de você não ter dito nada quando foi embora. Vamos direto à verdade, pessoal. Uma das coisas mais desconfortáveis que uma pessoa pode experimentar, mais do que rejeição, mais do que desgosto, é um encerramento incompleto. Você quer saber por que seu silêncio continua ecoando na mente deles muito tempo depois de você ter se afastado? Porque o cérebro humano é programado para terminar histórias. E quando você não lhes dá um capítulo final, a mente deles continua escrevendo novos capítulos obsessivamente, sem parar. Veja, todos nós já passamos por isso. Você vai embora calmamente, sem gritos, sem implorações, sem saídas dramáticas. Você simplesmente para de aparecer. E para eles, isso não é paz, é mistério. E o mistério é muito mais poderoso do que qualquer explosão emocional jamais poderia ser. Imagine assim: você está lendo um livro, mergulhado na história, e de repente, sem aviso, o último capítulo é arrancado. Os personagens simplesmente desaparecem, sem explicação, sem conclusão. Você fica sentado olhando para a página em branco, folheando, esperando por algo que não vai acontecer. Aquela frustração que dói por uma resolução. É isso que o seu silêncio cria na mente deles. E sejamos honestos, a maioria das pessoas não quer a verdade. Elas querem controle. Elas querem sentir que tiveram a última palavra,
que poderiam prever o resultado. Mas quando você se afasta sem alarde, quando desaparece sem explicar o motivo, você tira esse controle delas. E o que resta? Inquietação, reflexão, arrependimento. É aí que o jogo muda, porque seu silêncio não significa apenas que você se foi. Ele diz algo mais profundo. Ele diz que você não tem direito a uma explicação sobre como eu protejo minha paz. Isso é poder. Isso é estoicismo. Isso é energia que não persegue nem pede desculpas. Simplesmente segue em frente. E deixa eu te dizer algo que a maioria não diz. As pessoas vão fingir que não se importam, enquanto secretamente se desvendam atrás de portas fechadas. Elas vão fingir indiferença, postar selfies, rir alto demais, ficar ocupadas, mas dentro de suas mentes estão dando voltas, tentando resolver um quebra-cabeça que não tem mais peças, porque você não lhes deu nenhuma. Você os deixou sozinhos para enfrentar seu próprio reflexo. Agora eu sei o que você está pensando. Mas meu silêncio não vai me fazer parecer frio? Ouça, o silêncio não é frio quando vem da paz. Não é um silêncio nascido da manipulação. Não é do tipo que faz joguinhos. É um silêncio que diz: eu me respeito demais para explicar o que você se recusou a ver enquanto eu estava presente. Isso não é crueldade, é clareza. Há uma razão pela qual as pessoas mais inesquecíveis em nossas vidas são aquelas que se afastaram silenciosamente. Não é o que elas disseram, é o que elas não disseram. Esse espaço em branco na conversa se torna uma tela e a outra pessoa pinta nela com perguntas, dúvidas e percepções que antes tinha orgulho demais para encarar. Aqui está a verdade mais profunda, pessoal. O encerramento não vem das conversas. O encerramento vem da aceitação. E quando você se afasta silenciosamente, você os força a criar essa aceitação por conta própria. Sem muletas emocionais, sem discurso final, apenas a realidade. E a realidade, quando chega em silêncio, chega com força. Pense nisso assim. Você era a batida constante no fundo deles, o ritmo consistente que eles nunca pensaram que iria desaparecer. Mas agora a batida se foi. E o silêncio é mais alto do que qualquer coisa que você já disse. É por isso que eles repetem cada palavra sua. É por isso que eles releem suas mensagens antigas. É por isso que eles observam suas redes sociais, esperando por algum sinal, qualquer sinal que lhes dê um encerramento. Mas você já deu isso. No momento em que você se afastou calmamente, você contou toda a história. Você disse a eles: não vou lutar por alguém que não está lutando por mim. Você disse a eles: não preciso de caos para provar que me importo. E o mais importante, você disse a eles: valorizo minha paz mais do que a confusão de vocês. E sim, é difícil, especialmente se você é o tipo de pessoa que sempre quer explicar, fazer as pazes para ser compreendido. Mas nem todo mundo merece te entender. Nem todo mundo conquistou o direito de ouvir o que você tem no coração em uma mensagem de despedida. Às vezes, o verdadeiro crescimento está em não dizer nada. Então, deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não deve conclusões a ninguém. Você deve paz a si mesmo. Se eles realmente se importassem, teriam demonstrado isso quando sua presença ainda tinha peso. Agora que você se foi, seu silêncio se tornou a verdade, da qual eles não podem escapar. Escreva isso nos comentários, agora mesmo. Meu silêncio fala por si. Diga isso em voz alta. Diga com convicção. Mostre ao mundo que você não tem medo de ir embora sem um discurso. Mostre a eles que sua ausência não é uma fraqueza. É uma declaração do seu valor. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais. Você acha que o silêncio é poderoso. Agora, espere até mostrarmos como ele se torna um espelho que quebra a ilusão que eles construíram enquanto você ainda estava ao lado deles. Número 4. A quietude quebra o ego, não o vínculo.
Quando você para de responder ao caos, não está terminando a conexão, está terminando a ilusão. Meus amigos, vamos dizer a verdade em voz alta e clara. Existe esse medo de que, se você ficar em silêncio, se parar de se explicar, se parar de aparecer para alguém que continua se afastando, o vínculo se quebrará. Mas isso é mentira. O vínculo não se quebra quando você para de falar. O ego é que se quebra. E é isso que eles realmente sentem quando você fica quieto. Não é abandono, não é rejeição, mas o colapso do controle que eles têm sobre você. Pense nisso. A maioria das pessoas está acostumada a usar a atenção como uma forma de poder. Elas se acostumam a você mandar mensagens primeiro, a você se explicar, a você aparecer, mesmo quando você está sofrendo. Elas contam como sua reação para validar o lugar delas na sua vida. E quando você para de dar essa reação, algo dentro delas se quebra. Não é o amor que se quebra, é o senso de controle emocional delas. Você não está quebrando a conexão, você está quebrando o jogo. E de repente, elas não estão mais no controle de como ele se desenrola. É aí que começa a confusão, a incerteza, o excesso de pensamentos. A confusão interna para descobrir por que o seu silêncio parece tão alto. Imagine isso. Eles estão acostumados a segurar um espelho, e toda vez que olhavam para você, ele mostrava a versão deles que gostavam, aquela que era desejada, necessária, perseguida. Mas agora o espelho se foi. Você o levou com você. E tudo o que resta é um reflexo que eles não podem controlar, sem elogios, sem segurança, sem combustível emocional. Apenas quietude, apenas eles sozinhos com seu ego. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você sentiu a necessidade de esclarecer o seu valor, de argumentar que você é suficiente para lutar por um lugar na vida de alguém que nem precisava de todo esse barulho antes das coisas mudarem? A verdade é esta. O seu valor não está no quanto de barulho você faz para ser visto. Ele está na calma que você consegue manter quando não está sendo visto. E sim, isso é difícil, especialmente para aqueles de nós que amam profundamente, que sentem tudo. Você quer falar, você quer consertar, você quer sacudir a pessoa e dizer: por que você não consegue ver o que nós tínhamos? Mas você não vai fazer isso, porque agora você entende que a verdadeira força não está em explicar a conexão, está em deixar que ela fale por si mesma. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E essa citação é a âncora. Porque quando você entra na sua quietude, você não está se afastando do amor. Você está se afastando do caos. Você está escolhendo o poder em vez do pânico, a paz em vez do desempenho. Veja, o ego odeia o silêncio. O ego se alimenta da reação. É por isso que eles vão tentar te provocar, te deixar com ciúmes, te deixar com raiva, até mesmo te fazer duvidar de si mesmo. Porque, se não conseguem sentir a sua presença, pelo menos querem sentir a sua reação. Mas não caia nessa. Não entregue a sua paz à confusão de outra pessoa. O que você está fazendo ao se afastar calmamente não é rejeição, é reflexão. Você está dando a eles a chance de conhecer a versão de si mesmos que existe sem a sua constante reafirmação. E essa versão nem sempre é bonita, mas é necessária. Porque se o vínculo era real, se a conexão era verdadeira, ela não vai se quebrar só porque você parou de perseguir. Ela vai revelar sua profundidade. Ela vai crescer na sua ausência ou desaparecer, porque nunca esteve enraizada em nada sólido para começar. Veja bem, o silêncio não é apenas uma saída, é uma porta. Uma porta pela qual apenas aqueles que são destinados a você passarão. E se eles não passarem por ela, deixe-os ir. Eles estavam se apegando à performance,
não a pessoa. Então, pessoal, prestem atenção. Você não está quebrando o vínculo ao ficar quieto. Você está deixando que ele seja testado. E apenas os verdadeiros sobreviverão a esse teste. Só aqueles cujo amor é mais profundo que o ego vão encontrar o caminho de volta através do silêncio. E se você tem medo que sua quietude te torne fraco, deixe-me lembrar. Um mar calmo não significa que seja raso. Às vezes, as águas mais calmas são as mais profundas, e às vezes, as mensagens mais poderosas são transmitidas sem palavras. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Minha quietude é força. Mostre ao mundo que seu silêncio não é recuo, é clareza. Mostre a eles que você não precisa gritar para ser ouvido. Mostre a eles que ir embora pacificamente, às vezes, é o limite mais alto que você pode estabelecer. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre algo ainda mais poderoso. O que acontece quando você se torna indisponível, mas não fica com raiva? Quando sua ausência é calma, mas inegável. É aí que você deixa de ser uma pessoa na vida deles e começa a se tornar uma presença na alma deles. Número 5. O poder de ser indisponível, mas não ficar com raiva. Você não precisa bater a porta para que eles sintam que ela se fechou. Às vezes, o clique silencioso é o que ecoa para sempre. Meus amigos, essa parte aqui é onde tudo começa a mudar. Porque há algo raro, algo incrivelmente poderoso em uma pessoa que se torna indisponível, mas não amarga. Que se afasta não com barulho ou vingança, mas com graça. Você não xinga, não explode, não tenta fazer com que eles sintam o que você sente. Você simplesmente deixa de estar onde eles te davam como certo. E esse silêncio, essa retirada calma, fala mais alto do que qualquer grito jamais poderia. Veja, as pessoas esperam drama, estão acostumadas a reações, estão acostumadas a pessoas lutando pela última palavra, provando seu ponto de vista, buscando atenção. Mas quando você se afasta sem raiva no coração e sem necessidade de ser visto, você mexe com o padrão. Você quebra o ritmo deles. Eles não sabem o que fazer com esse tipo de paz. Imagine assim. Você sempre foi a porta aberta, a luz acolhedora, a energia constante. E eles entravam e saíam livremente, sem nunca parar para perguntar: Ei, essa porta alguma vez fecha? Mas agora ela não está trancada, só não está mais aberta e as luzes estão apagadas, sem caos, sem cena, só silêncio, calma. E, de repente, eles percebem que nunca pensaram que esse espaço deixaria de recebê-los. Vamos falar sobre essa mudança quando você passa de acessível para indisponível. Não porque você está punindo eles, mas porque você finalmente escolheu a si mesmo. Você parou de explicar, parou de procurar, parou de esperar. E você não está fazendo isso para ensinar uma lição a eles. Você está fazendo isso porque aprendeu a sua própria lição. A verdade é esta: ficar indisponível sem raiva demonstra uma maturidade emocional incomparável. Isso diz: eu me amo demais para ficar em um lugar onde não sou visto. Claramente. Isso diz: eu posso me importar profundamente, mas não vou trair minha paz só para provar isso. E isso faz diferença, não é? Quando alguém esperava o ciclo normal, discussão, distância, perseguição. Retorno, mas dessa vez você não participou, você não perseguiu, você não os corrigiu. Você simplesmente se tornou inacessível emocionalmente, energeticamente, não porque você não se importa, mas porque você finalmente se importa consigo mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você tentou consertar isso? Quantas vezes você deu a eles outra chance de acertar? E agora, você está aqui, sem mais explicações. Não porque você é insensível, mas porque você está exausto. No começo, eles não entendem. Sua paz os confunde. Sua calma os perturba,
porque eles estão acostumados com o barulho. Estão acostumados com a reação. Mas agora eles têm que lidar com algo muito mais doloroso: o peso da sua ausência. Marco Aurélio disse: quão mais dolorosas são as consequências da raiva do que as causas dela. E essa é a verdade, pessoal. A raiva te queima mesmo quando é direcionada a eles, mas a paz te cura, mesmo quando os confunde. É por isso que estar indisponível, mas não com raiva, é a jogada de poder definitiva. Porque você não está apenas se afastando deles. Você está voltando para si mesmo. Você está recuperando seu espaço, seu tempo, seu coração. Você não está mais disponível para pessoas que querem sua presença, mas não seu valor. E é aí que a mágica acontece. Eles começam a sentir tudo o que você parou de dizer. Cada limite não dito. Cada esforço ignorado. Cada momento negligenciado. Tudo começa a ecoar na sua quietude. É aí que elas percebem que não era o barulho que mantinha a conexão viva, era a sua consistência silenciosa. E agora que ela se foi, o silêncio grita. Mas não caia na armadilha. Quando sentirem esse vazio, algumas tentarão puxá-lo de volta ao antigo ciclo. Elas vão cutucá-lo, testá-lo, tentar provocá-lo, porque a raiva lhes daria conforto. Isso significaria que eles ainda têm um pedaço de você, mas você está calmo. Isso os abala. Isso os faz perceber que não conhecem mais você, porque agora você está agindo de maneira diferente. Você não está postando citações para provar um ponto, não está tuitando sua tristeza, não está clamando por um encerramento. Você está apenas em paz. E a paz não é barulhenta. Ela é magnética. Então, repita comigo agora. Minha paz não está aberta a negociações. Escreva nos comentários. Deixe o mundo saber que você não reage mais às pessoas que confundem seu amor com fraqueza. Mostre a si mesmo que você evoluiu além da necessidade do caos, apenas para se sentir visto. E fique comigo, porque o que vamos mergulhar a seguir é ainda mais profundo. Quando sua energia desaparece e eles finalmente começam a se perguntar para onde ela foi, é aí que a perseguição começa. Não por você, mas por eles, porque a curiosidade não cresce no conforto, ela cresce na ausência. Número 6. Quando a energia se retira, a curiosidade entra. No momento em que sua energia sai da sala, a deles acorda tentando encontrá-la. Meus amigos, vamos falar sobre uma das mudanças mais subestimadas em qualquer conexão: o momento em que sua energia desaparece. Não suas palavras, não seu corpo, sua energia. Porque quando você finalmente para de dar a eles as partes invisíveis de você, a atenção, o cuidado, o esforço que eles nunca tiveram que pedir, é aí que a curiosidade surge. Não porque você está tentando provocá-la, mas porque sua ausência criou um silêncio que o ego deles não consegue explicar. Deixa eu explicar melhor. Eles estavam acostumados a sentir sua vibração, mesmo quando você não dizia nada. Você mandava mensagens primeiro, ficava acordado até tarde ouvindo. Você percebia as coisas que eles nunca precisavam dizer em voz alta. Sua presença era sentida mesmo quando você estava em silêncio. Mas agora, você retirou essa energia. Você não bateu a porta, não anunciou sua partida. Você apenas se desconectou calmamente. E agora, todos os cômodos parecem diferentes para eles. É como entrar em uma casa que sempre cheirava a canela, quente, familiar, reconfortante. Mas hoje, eles abrem a porta e não sentem nenhum cheiro. Está frio, ainda vazio. Essa ausência é o que eles sentem quando você para de se dedicar a alguém que nunca imaginou que o poço secaria. E isso os abala, porque de repente eles começam a perceber tudo o que nunca tinham notado antes. A maneira como você ouvia, como se importava, como se esforçava, parece fácil. Você com o zumbido constante no fundo da vida deles. Agora, isso se foi.
e eles ficam com uma pergunta ecoando em suas mentes: para onde foi essa energia? E aqui está a reviravolta. Eles não vão perguntar diretamente, não no começo, porque o ego não deixa as pessoas admitirem o que suas almas já sabem. Em vez disso, eles vão começar a checar suas redes sociais, assistir suas histórias, mencionar você de passagem para amigos em comum. Pequenas migalhas, pequenos sinais de curiosidade. É assim que começa. É assim que eles começam a sentir a atração, não pelas suas palavras, mas pela sua energia, porque essa é a verdade sobre a energia. Ela não mente e também não implora. Ela simplesmente sai silenciosamente, com dignidade. E quando ela se vai, você percebe o quanto ela fazia em silêncio. Esse é o tipo de presença que eles subestimavam. Esse é o tipo de presença que não pede para ser perseguida, mas acaba sendo perseguida de qualquer maneira. Deixem-me perguntar uma coisa, pessoal. Quantas vezes vocês tentaram explicar o valor da sua energia? Quantas vezes vocês imploraram para serem vistos, para serem sentidos, para serem apreciados? E agora que vocês se foram, mesmo assim, agora que vocês pararam de alimentar o conforto deles, eles de repente percebem que não é coincidência. Isso é karma em tempo real. É o que acontece quando vocês param de ser a bateria emocional deles. Tem uma frase de Lao Tzu que diz: o silêncio é uma fonte de grande força. E deixe-me acrescentar que também é uma fonte de revelação, porque seu silêncio cria um espaço onde eles finalmente se ouvem. E nesse espaço, a curiosidade começa a florescer. Mas não confunda a curiosidade deles com uma mudança de coração ainda. Algumas pessoas não sentem sua falta. Elas sentem falta da maneira como sua energia as fazia se sentir. E você precisa ser sábio o suficiente, equilibrado o suficiente, estoico o suficiente para ver a diferença. Porque quando você para de perseguir, os papéis se invertem. Não de uma forma manipuladora, mas de uma forma natural. A energia se reequilibra. O silêncio corrige o caos. E agora elas estão se inclinando. Agora elas estão se perguntando: eu estraguei tudo? Eles eram realmente tão sólidos quanto eu pensava? Mas aqui está o segredo. A curiosidade é o começo, não o destino. Não deixe que o interesse repentino deles o puxe de volta aos velhos ciclos. Deixe sua calma ser sua bússola. Deixe sua paz guiar seu próximo passo, porque o verdadeiro poder não está em fazer com que eles o queiram, está em saber que você não precisa deles. E esse tipo de energia, esse tipo de clareza ainda inabalável, chama na atenção, vira o jogo e muda toda a história. Não porque você forçou, mas porque você finalmente ficou parado o tempo suficiente para que eles sentissem o que nunca puderam sentir quando você estava sempre disponível. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Minha ausência tem poder. Deixe o mundo saber que você não vai mais distribuir sua energia como se fosse troco. Deixe que eles se perguntem. Deixe que eles questionem. Deixe que o silêncio deles fique mais pesado, à medida que o seu fica mais forte. E fique comigo. Porque o que acontece a seguir? Quando eles começam a reviver cada momento em que você estava presente e agora não está mais, é aí que o peso emocional da sua ausência se torna forte demais para ser ignorado. E é para lá que vamos a seguir. Número 7. A mente deles preenche o silêncio com emoção, o que a mente não consegue explicar. O coração começa a sentir, e na sua ausência, ambos começam a trabalhar horas extras. Você quer saber o que realmente mantém alguém acordado à noite. Não é a briga, não é o adeus, nem mesmo as palavras não ditas. É o silêncio que permanece depois de tudo isso. A quietude que aparece depois que você retira sua energia completamente. É isso que fica, é isso que ecoa, porque quando você para de dar, a mente deles não fica quieta, ela fica louca.
Meus amigos, aqui está a verdade. Uma saída tranquila gera as perguntas mais barulhentas. Você não gritou, não implorou, não tentou provar nada. Você só parou de aparecer como costumava fazer. E agora, o cérebro deles está tentando preencher as lacunas. O coração deles começa a buscar pedaços que sempre estiveram lá, até que não estavam mais. E é esse vazio emocional, esse espaço que você deixou para trás, que se torna a nova obsessão deles. Eles vão começar a reviver conversas nas quais nunca prestaram atenção antes, reler mensagens, lembrar momentos que vocês compartilharam e que antes pareciam comuns. Agora, cada pequeno detalhe começa a importar. Cada pequeno gesto se torna uma pista. Por que você ficou em silêncio? Foi por minha causa? Você sempre foi tão forte assim? Eu não percebi os sinais. E aqui está a reviravolta. Eles não vão admitir isso. Não em voz alta, não imediatamente, porque o ego odeia reconhecer o arrependimento. Mas o arrependimento prospera no silêncio. E agora eles estão nadando nele, não porque você os fez se sentir culpados, mas porque você pegou sua verdade e foi embora com ela em paz. É isso que os assombra, não sua raiva, não sua saída, sua quietude. Imagine isso. Você era uma chama constante, silenciosa, constante, e eles ficaram ao lado dela por tanto tempo que pararam de sentir seu calor até o momento em que você a apagou. Agora eles estão no escuro e, em vez de apreciar a luz quando ela estava lá, eles ficam tentando lembrar como era. Era assim que sua energia funcionava. Você não era barulhento, mas estava presente. Você não era dramático, mas era inegável. E agora que você se foi, cada canto do mundo deles parece mais frio. Essa é a parte que ninguém te conta, a espiral psicológica que acontece quando alguém percebe que perdeu algo que nunca realmente tentou manter. Porque enquanto você era constante, eles eram descuidados. Enquanto você estava presente, eles estavam distraídos. E agora, na sua ausência, o coração deles começa a despertar. Mas não é recebido com conforto, é recebido com silêncio. A mente odeia loops abertos. Ela anseia por conclusões. É por isso que seu silêncio é tão alto. Ele deixa o ciclo totalmente aberto, sem final, sem explicação, só perguntas. E é aí que a emoção toma conta. Eles começam a sentir coisas que nunca se permitiram sentir quando você estava por perto, porque você era muito fácil de alcançar, muito consistente, muito disponível emocionalmente. Agora, o coração deles começa a trabalhar em dobro, tentando entender a história, tentando conectar sentimentos a fatos. Mas quanto mais tentam resolver, mais são forçados a olhar para dentro, não para você, mas para si mesmos. E é aí que o crescimento acontece ou eles desmoronam. Alguns finalmente perceberão o seu valor, outros fugirão do reflexo. Mas, de qualquer forma, você fez a sua parte. Você se manteve firme. Você não implorou para ser visto. Você permitiu que a sua ausência se tornasse a lição. Epicteto disse: não explique sua filosofia, incorpore-a. E foi exatamente isso que você fez. Você não pregou sobre o seu valor. Você mostrou isso indo embora. Você não discutiu para chamar a atenção deles. Você deixou sua energia falar por si. E agora eles sentem cada grama do que você era, porque ficaram com cada grama do que você não dá mais. Então, aqui está a lição, pessoal. O coração não esquece uma presença constante. A mente não esquece emoções inacabadas. E quando ambos são deixados em silêncio, eles não seguem em frente facilmente. Eles refletem, eles procuram, eles se lembram. E você continua seguindo em frente. Você não diminui seu valor por alguém que só o viu quando você se afastou. Você continua firme na sua paz. E se eles voltarem, eles voltam para uma versão de você
que não precisa mais da validação deles. Uma versão mais sábia, mais tranquila e muito mais poderosa do que aquela que antes esperava. Então escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é lembrado. Deixe o mundo saber que sua força tranquila tem peso, que você não persegue, não implora e não explica o que já é evidente. Sua energia foi um presente. Sua ausência agora é um lembrete. Se essa mensagem tocou você, e eu sei que tocou, clique no botão curtir, inscreva-se no nosso canal e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Mantenha os pés no chão, fique calmo, permaneça poderoso e até a próxima, continue liderando com paz.